livro que fala de nutrição, circulação, respiração e excreção. Então, a gente vai falar sobre sistema digestório, vai falar sobre sistema circulatório, sistema respiratório e sistema excretor. São os 4 sistemas que tem nesse livro. Aí, no outro, a gente vai falar sobre o sistema esquelético, sistema muscular e por aí vai. A gente vai falar muito anatomia nesse bimestre. Hoje, a gente vai começar por nutrição. Nutrição, circulação, respiração e excreção, a gente começa por nutrição. Eu não vou ler a introdução do coisa já para a gente dar início, já que a gente tem 3 livros também para trabalhar nesse bimestre. Então, nutrição é o conjunto de processos que abrange a ingestão do alimento, sua digestão e a absorção das substâncias úteis pelas células do corpo. A espécie humana tem nutrição onívora, que vem de omnis, que significa tudo, e voros, que significa comer. Então, a nutrição onívora significa que nós comemos de tudo. Então, a nossa alimentação é variada. Os tipos e as quantidades de alimentos que ingerimos compõem a dieta, que podem conter glicídios, lipídios, proteínas, sais minerais, vitaminas e água. Glicídios é o mesmo que carboidratos. Então, pode conter carboidratos, gorduras, proteínas, sais minerais, vitaminas e água. Essas substâncias são chamadas de nutrientes e constituem a fonte de energia e de matéria-prima para as nossas células. Crianças desmamadas precocemente, se alimentadas com dietas pobres em aminoácidos essenciais, podem desenvolver um quadro de desnutrição conhecido como kwashiorkor, que se caracteriza pelo grande inchaço do abdômen e prejuízo no desenvolvimento do sistema nervoso. Outro problema alimentar é a subnutrição, decorrente da ingestão insuficiente de nutrientes. Aqui é um exemplo, nessa primeira figura, dos sintomas do kwashiorkor, e aqui é uma criança com quadro clínico conhecido como marasmo, que é quando ela não é subdesnutrida, ela é completamente desnutrida e ela tem já um tecido adiposo quase ausente. É muito, quando dá para ver assim, a gente vê essas imagens, a gente relaciona muito já com o continente africano, não como modo geral, mas principalmente com a parte da África do Norte, que a África do Sul não tem muitas características assim, mas a África Médio e Norte, sim. E a gente relaciona, às vezes, essas imagens com a África por ser um país pobre, um país que tem muitas dificuldades com o alimento, um país que foi muito explorado e que a qualidade no serviço não há qualidade no serviço de saúde, atendimento e tratamento básico de tudo. Então, existe uma taxa muito elevada de mortalidade infantil e muitas dessas mortalidades infantis que acontecem na África é por conta de falta de alimento, crianças morrendo de fome. Tem grande parte dessa mortalidade infantil é por conta disso. E aí a gente tem, às vezes, quando vê essas crianças com a barriga quebrada, que é o bucho quebrado, até acha que tá comendo e tudo mais, é gordinho, mas não é o caso. Nesse caso aqui, é um caso de inchaço do abdômen por falta de comida. Então, essa criança ela continua sendo subdesnutrida ou até mesmo desnutrida ao nível que ela desenvolveu essa doença, o kwashiorkor. Dentre os nutrientes, as alimentações e tudo que a gente tem, como eu falei, tem glicídios, tem proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. E aqui foi falado antes, que eu passei, que os 20 tipos de aminoácidos são proteínas, que compõem as proteínas das nossas células. 8 são chamados de aminoácidos essenciais. Por quê? Porque sem eles a gente tem problemas. Se a gente não tiver esses 8 aminoácidos, a gente vai ter algum tipo de problema. São eles isoleucina, leucina, valina, fenilalanina, metionina, treonina, triptofano e lisina. Além desses, outros 2 aminoácidos também são considerados essenciais em algumas condições, que é a histidina para recém-nascidos e a arginina para indivíduos em fase de crescimento. Esses aminoácidos são encontrados principalmente em carnes, leites e derivados, que é leite e queijos, e normalmente tem que ser de origem animal. Aí você fala, professor, pessoas vegetarianas, pessoas veganas que não comem nada de origem animal, como é que elas obtêm esses aminoácidos essenciais? Elas vão atrás de alimentos veganos ou vegetarianos que possuam algum desses aminoácidos, só que em menor quantidade. A quantidade desses aminoácidos ela é encontrada em grande quantidade
em alimentos de origem animal. Se você não come alimentos de origem animal, você vai substituir por um alimento de origem vegetal. Porém, as quantidades têm que ser maiores para suprir a necessidade que você tem de ter esses aminoácidos no seu corpo. Depois dos aminoácidos essenciais, a gente tem as vitaminas. As vitaminas são uma das características que mais tem amplitude na nossa alimentação. Praticamente tudo tem pelo menos uma vitamina. As vitaminas, elas são B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, A, D, E e K. A do B, vitamina B, ela também é conhecida como complexo B, vitaminas do complexo B. Porque a gente tem muitas vitaminas do complexo B que elas são muito semelhantes e são contidas em muitos alimentos semelhantes, que são elas tiamina, riboflavina, niacino, ácido nicotínico, ácido pantotênico, piridoxina, biotina, ácido fólico e cobalamina. E a vitamina C, que é muito conhecida, que a gente compra também aquele para tomar o efervescente, que é o ácido ascórbico. Jéssica, ano passado eu dei aula para vocês de vitamina também, não dei? Tu lembra? Se vocês tiverem, que eu passei uma tabela para vocês de vitamina. Acho que sim, professor. Pois é, então, as vitaminas, aí existe aqui a separação que foi colocada aqui, como vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis. Hidro, água, solúvel, solúvel em água. Lipo, gordura, solúveis, dissolúvel. Então, solúvel em gordura. Então, daqui a gente tem as vitaminas que são solúveis em água. Qual a função delas? A principal função no corpo da vitamina B1 é na oxidação, que isso é na quebra de carboidratos, estimula o apetite, mantém o tônus muscular, o bom funcionamento do sistema nervoso e previne o beriberi, que é uma doença causada exatamente pela ausência da vitamina B1, que é a tiamina. Normalmente, tiamina é contida, por exemplo, em biotônico fontoura, que ela estimula o apetite, dá vontade de comer, quebra glicídios e tudo mais. A riboflavina, ela também auxilia na oxidação dos alimentos, mas ela é essencial pela respiração celular e o tônus da pele está saudável, a gente está com a pele rosada. E também atua na coordenação motora. A B3 mantém um tônus nervoso e muscular e o bom funcionamento do sistema digestório e previne outra doença que é chamada de pellagra. A B5, ela é um componente da coenzima A que participa nos processos energéticos celulares. Ela é praticamente só interna, ela não tem muita função externamente, não dá para reconhecer se você está com uma ausência dessa vitamina. A B6, ela é junto da B12, da B2, que é a riboflavina e a piridoxina, que as duas mantêm a questão da pele saudável, da imagem da pele saudável, atua na epiderme. A B8, ela faz a quebra, a síntese, ela produz ácidos graxos e bases nitrogenadas. Ela auxilia junto com a B9, principalmente no DNA. A B8 e a B9 trabalham com o DNA. A B12, ela já é do sangue, é essencial para a maturação das hemácias e para a síntese de nucleotídeos. E o C, que a gente toma por efervescente, ou eu praticamente, eu gosto de tomar e é bom, é importante tomar vitamina C, ela serve principalmente para a questão da imunidade, porque ela mantém a integridade dos nossos vasos, estimula o crescimento de anticorpos e também, fora isso, auxilia na saúde dos dentes e previne infecções como o escorbuto. Já nós temos as que não são hidrossolúveis, que são lipossolúveis e têm letras características, que é A, retinol, D, calciferol, E, tocoferol e K, filoquinona. Que o A é necessário para o crescimento normal e para o bom funcionamento dos olhos, do nariz, da boca, das orelhas, dos pulmões, previne resfriados e infecções e evita a cegueira. Ela é muito encontrada na cenoura, por isso que os pais falam, menino, come cenoura, que cenoura faz bem para a vista. É porque a cenoura é rica em vitamina A. E a vitamina C, ela é encontrada muito em laranja e em alimentos cítricos, como limão, lima, folhas escuras, como o couve e o pimentão e o repolho, que o repolho considerado, quando ele ainda está mais esverdeado, ele tem mais ácido ascórbico do que quando ele está mais esbranquiçado.
E aí a gente tem a vitamina D, que ela é principalmente presente na nossa pele e ela estimula várias coisas do nosso interior, mantém os ossos, os dentes saudáveis, mas a vitamina D ela só ativa através do componente químico dos raios solares. Por isso que é importante para você ter uma vitamina D presente no seu corpo, não adianta comer, por exemplo, o que está indicando aqui, óleo de fígado, bacalhau, gema de ovo, se você não tomar sol, tomar banho de sol. Ah, professor, eu vou tomar banho aqui de sol e vou sair é preto, do sol daqui de Codó. Sim, você não vai tomar banho de sol 2 horas da tarde. Tomar banho de sol de manhã, cedo. Dizem que é recomendado até 10 horas da manhã, quando os raios ultravioletas não estão tão fortes. Ah, professor, o sol daqui de 10 horas da manhã é pior do que o de 2 da tarde. Não vou contra vocês, que eu concordo plenamente com isso. Então, Professor, mas aqui em Codó tem sol até 12 horas da noite. É difícil. exatamente. Então, vocês têm que 12 horas da noite escolher, tá com 30 graus. você tem que escolher um horário que o sol não vai lhe matar, vai só lhe ajudar. Então, tipo assim, acorda cedinho, assim, antes da aula, vai ter aula 8 horas, acorda 7h30, vai pro meio da rua, fica assim, olhando para cima, abre os braços, recebe um pouquinho do sol, a vitamina D vai ser ativada, depois entra e vai assistir sua aula. Porque, ou então, não que não funcione outro horário, tipo, vou no centro, e aí nessa caminhada que você vai fazer no centro, você vai pegar sol. Então, sim, você está pegando sol e a vitamina D vai ser ativada. Porém, de certa forma, você acaba se prejudicando um pouco dependendo do horário que você está indo, por conta dos raios ultravioletas. Por isso que é recomendado tomar banho de sol mais cedo. E também crianças, bebês, recém-nascidos, é importante também tomar banho de sol. Mas aí o banho de sol dos bebês tem que ser bem cedo mesmo. Tipo, 6h30, 7 horas já está tomando banho de sol quando o sol ainda está bem frio. É só a composição química que vem dos raios solares que é importante para a ativação da vitamina D. Se você não tiver uma boa ativação de vitamina D, quando você fica mais velho, provavelmente você vai ter que fazer reposição de vitamina D, que é tomar vitamina D comprimido. Vitamina E promove a fertilidade, previne o aborto, atua no sistema nervoso involuntário e no sistema muscular e os músculos involuntários, como coração, pulmão, estômago, intestino, rins e por aí vai. E o K atua na coagulação do sangue e previne hemorragias. O K, que é a filoquinona, ele atua diretamente com as plaquetas, que as plaquetas elas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Então a vitamina K é importantíssima para você ter uma coagulação rápida. Pessoas que têm diabetes ou pessoas que são diabéticas, elas têm coagulação fraca por conta da quantidade de açúcar no sangue. E às vezes, se você não tem controle do açúcar do seu sangue, comer tomate, castanha, que são 2 alimentos que são ricos em vitamina K, auxilia no aumento da vitamina K no organismo. E por mais que você tenha diabetes, acaba auxiliando para que você tem uma coagulação mais rápida do que você teria se você não tivesse comendo alimentos com vitamina K. Então, daí a gente tem deficiências que podem causar, né, conforme que eu falei aqui das funções, e as fontes de energia, as fontes dessas vitaminas. E se vocês perceberem, ovo se repete muito em todos. Então, porque o ovo ele é rico em vários tipos de vitaminas, como por exemplo, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, depois desce um pouquinho aqui, vitamina B12, também encontrado em vitamina A, vitamina D. Então, são muitas vitaminas que são encontradas no ovo. Por isso que é recomendado você comer pelo menos um ovo por dia ou pelo menos 4 ovos por semana. Quem faz academia, quer ser bombado, aí os meninos que fazem academia, que querem ficar fortões, que comem 10 cartelas de ovo por dia, muito bem. Mas só que eles também têm uns efeitos adversos chamados de gases. Então, cuidado. Então, próximo. Professor, Oi. o ovo é o segundo alimento. O ovo é o alimento mais completo que existe. Ele só perde pro leite materno. Eu olhei uma pesquisa. Que ele contém, como vocês viram, né, na tabela, o ovo ele contém diversas vitaminas e não só vitaminas. Tem muitas pessoas que, por exemplo, que eu falei de fazer academia, que não comem a gema, só comem a clara, né? Só comem a parte branca e deixa a parte amarela. Por quê? Porque a parte amarela ela é rica também em lipídios, que é gordura. E aí pessoas que têm colesterol alto também evitam a gema do ovo se come ovo com frequência. No caso de pessoas que fazem academia, que comem muitos ovos por dia, aí acabam deixando a gema por conta do excesso, que assim meio que acham que vai dar errado, porque tá fazendo academia para perder gordura e a gema é rica em gordura.
Então, às vezes, não comem a gema. E aí é importante comer os dois, porque na gema contém algumas coisas que não contém na clara. Na clara vai conter muita proteína e vai conter vitamina. Na gema vai conter também muita vitamina, lipídio e outros nutrientes. Pode falar, Kevin. Por mês, agora eu tô comendo de 250 ovos a 300 ovos. Que minha nutricionista passou, eu contei, entendeu? Isso, menino. Não é todo dia. Não, é todo dia, mas tipo assim, não é um dia, é um mês. Miserável. Mas tu come quantos ovos? Tá comendo quantos ovos por dia? Tô comendo de 8 a 12 por aí. Depende, entendeu? Depende quando tem a carne ou tem os ovos. Aí eu como 4, café da manhã. A cartela todinha. Cozido, é bicho? Ela vai em 3 dias. Fazer uma granja pra tu. Cozido, é bicho? Aqui em casa já fechamos o pacote come do ovo. Ele vem deixar quase todo dia. Porque todo mundo aqui tá de dieta agora. Mas é como eu tô falando, o ovo realmente ele é muito bom e ele é utilizado, muito indicado por nutricionistas pela variedade que ele tem de nutrientes. Mas ele também tem um pouquinho de causas adversas, que são assim, como eu posso falar, gases inodoros, assim, uns gases que você sente de longe, podemos dizer assim, com essas palavras. Então, quem come muito ovo tende a ter gases. Ei, Kevin. É cozido ou tu parou? Oi. Não, depende, entendeu? Quando acaba o óleo, eu faço cozido. O óleo extra virgem, o óleo de coco. Obrigado. Aí faz aquelas, Tá você pesquisa na internet, receitas com ovo. Aí hoje vai ser ovo mexido, amanhã vai ser ovo cozido, depois vai ser ovo frito, depois vai ser ovo pochê, depois vai ser ovo... Não abusa não. Vai variando. Então, aqui a gente tem que a ingestão excessiva de certas vitaminas pode ser prejudicial ao organismo, que tem aquela antiga frase que diz tudo que é demais é veneno. Então, existe um negócio chamado de hipervitaminose, que é quando você excede a quantidade de vitaminas. Por exemplo, você já se alimenta bem, você já tem uma comida já diversificada. Normalmente diz que uma comida diversificada é aquela que o prato é colorido. Como assim o prato colorido? Arroz branco, um feijão negro, uma salada colorida, às vezes uma fruta, alguma coisa assim que deixa o prato bem colorido, um pedaço de carne. Então, esse prato colorido diz que é o melhor prato falando de saúde. Por quê? Porque no arroz vai ter carboidrato, no feijão vai ter sais minerais, nas verduras e na fruta vai ter vitamina, na carne vai ter proteína, então todo o seu prato vai estar completo dos nutrientes que você precisa. Porém, se fora a sua alimentação, que pode ser considerada saudável, você ainda tomar um polivitamínico, e esse polivitamínico tiver as mesmas vitaminas que você já está consumindo com maior frequência durante as suas refeições, pode acontecer um processo chamado de hipervitaminose, que é o excesso de vitaminas no seu organismo, que pode causar pele ressecada, dores articulares, tonturas e entre outros sintomas que você pode achar que é o contrário, que você está desnutrido, com pouca vitamina. E, na verdade, está sendo o contrário. Você está se sobrecarregando de vitaminas e o corpo não está conseguindo quebrar toda a quantidade de vitamina que você está colocando dentro do seu corpo. Então, ele quer dar um basta e dizer, meu querido, bora aqui relaxar um pouquinho, você está saudável, você está querendo ficar doente, e aí você tem que diminuir um pouco as vitaminas que você toma. Nisso, a gente tem... Eu vou só introduzir para a gente dar a introdução ao sistema digestório e vocês entenderem cada uma das partes que compõem ele. E na próxima aula a gente dá continuidade. Então, o sistema digestório ele é composto por quem? Inicialmente, o sistema digestório ele é composto pela boca. E a boca, não só a parte de fora, que a gente tem os lábios, mas a parte inteira complementa a boca. Então, o que é que faz parte da boca? A boca faz parte os lábios, a mucosa interna das bochechas, os dentes, a gengiva e a língua. E os palatos, que é a parte superior da sua boca. Na parte superior da sua boca, bem no início aqui atrás dos dentes, é duro, que é chamado de palato duro. Se você arrastar o dedo um pouquinho mais para trás, você vai sentir mole, é o palato mole. Então, a gente tem os dentes. Qual a composição dos nossos dentes? A gente tem os incisivos, que são os primeiros, os 4 primeiros. Depois a gente tem os caninos, que são os que têm as pontinhas. Depois a gente tem os molares, que aí tem primeiro molar, segundo molar, o pré-molar, aí primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. E o siso.
Então, o complemento total dos dentes é para ter, em média, 32 dentes cada boca, contando de cima e de baixo, 16 em cima e 16 embaixo. Sempre vai ter 32? Não, depende muito se você nasceu com todos os dentes e o seu siso já saiu. E aí você vai ter os 32, porque aí vai ser 4 sisos, 2 caninos, 2 pré-molares, 2 primeiros molares, 2 segundos molares, 2 terceiros molares e 2 sisos. Então aí compõe os 16 dentes. Se você não tem os sisos, se não nasceram os queiros, que são os dentes lá de trás, então é para você ter 28 dentes, que são o normal também para ser achado, que é 14 de cima e 14 de baixo. Depois que a gente tem aqui, ó, embaixo da língua, a gente tem a glândula salivar, e a gente tem a submandibular, que é bem no final da mandíbula, e a sublingual, que é bem embaixo da língua. Depois da língua, a gente tem a glândula salivar também parótida, que ela fica por trás da garganta. E aí a gente vem com a faringe, e a faringe desce para o esôfago. Essa parte aqui que a gente sente da nossa garganta não é o esôfago, essa aqui é a traqueia, é do sistema respiratório. O esôfago ele fica por trás da traqueia. Então, atrás dessa parte aqui que a gente tem o esôfago. Aí desce o esôfago, passa pelo estômago, que é esse aqui encurvado, que ele está mais ou menos na altura onde acaba o centro do seu externo, que é na costela. Aqui, se vocês pegarem aqui na base do pescoço de vocês, vocês vão sentir como se fosse uma letrinha U, bem aqui. Esse é o início do externo. Se vocês descerem seu dedo até apertando um pouco, até não sentir mais duro, não sentir mais osso, bem aí é onde está o estômago de vocês. O estômago ele fica virado para o lado esquerdo do corpo. Por isso que não é recomendado, quando terminar de comer, você deitar, e muito menos recomendado você deitar pelo lado direito do seu corpo, porque a comida acumula nas dobras e não na parte maior. Por isso que é recomendado, se você for deitar depois do almoço, que você deite deitado com o seu lado esquerdo. Quando eu tava com problema de estômago, eu ficava sentindo meu estômago queimando, eu deitava pro lado esquerdo, ficava deitada na cama. Ajudava, tipo, não passava mais. Melhorava bastante. É porque provavelmente assim, entre o estômago e o intestino tem duas portinhas, que são chamadas de esfíncter, que impede que a comida passe ou volte para nossa boca. Essas duas portinhas, quando você deita do lado direito, essas duas portinhas ficam cheias de comida. E aí essa comida, ela acaba corroendo, tá com suco gástrico, tá com coisas que não eram para estar ali e começa a querer corroer a portinha e gera mais dor se você já tá com dor. Então quando você deita do lado esquerdo, a comida fica na parte maior do estômago e vai sendo gerida e absorvida normal. Então, realmente é para a dor melhorar. Por isso que é recomendado, deite sempre do lado esquerdo. Depois do estômago, vem o intestino delgado, que é essa parte toda misturada aqui do meio. E ela é dividida em 3 partes. A parte inicial é chamada de duodeno, a parte do meio é chamada de jejuno, e a parte final, que vai ligar com o intestino grosso, é chamado de íleo. Depois que ele sai daqui do intestino delgado, ele vai para o intestino grosso, que é essa volta aqui ao redor até aqui. O intestino grosso, ele tem as seguintes divisões. A gente tem aqui a ponta que não tem passagem, que é bem aqui, ó. Entra aqui, tá vendo? E depois que entra aqui, ó, ele vai para cá. Então, essa ponta aqui é uma ponta meio que absorve alguma coisa e manda, mas ela não tem muita funcionalidade, que é chamada de seco. E essa dobrinha aqui, final, é chamada de apêndice. O apêndice até hoje não descobriram qual a função do apêndice, mas antigamente, nos nossos ancestrais, acreditava-se que o apêndice era responsável pela liberação de bactérias responsáveis pelo auxílio da digestão. Hoje, ele não tem mais essa função. Então, acredite-se que daqui a alguns milhões de anos, existam pessoas que vão nascer sem o apêndice. Atualmente, alguns médicos brincam e dizem que o apêndice ele só serve para desenvolver apendicite. Fora isso, ele não serve mais para nada. E aí, a gente tem o intestino grosso, que vem até aqui, que aqui é o seco, depois a gente tem o cólon, e por fim o reto, o canal retal, e por fim, final, o ânus. Nesse percurso todo, a gente tem 2 órgãos que às vezes são esquecidos, que fazem parte do sistema digestório, que é o fígado e o pâncreas. Mas por que eles estão inseridos no sistema digestório? Porque eles têm ligação direta com o estômago ou o intestino através de vesículas, que é a vesícula pancreática e a vesícula biliar.
A vesícula pancreática, ela libera suco pancreático dentro do estômago para auxiliar no processo de quebra dos alimentos. E a vesícula biliar, ela envia bile para dentro do intestino delgado, na primeira parte, chamada de duodeno, para fazer a quebra da gordura. Quem tem pedras na vesícula, normalmente precisam tirar a vesícula se tiver muitas pedras que não dê para tirar só as pedras. Às vezes precisa remover toda a vesícula biliar. Pessoas que têm a vesícula biliar removida, elas têm que mudar completamente a dieta, porque elas não podem mais ingerir alimentos com grande quantidade de gordura, porque ela não vai ter mais como quebrar essa gordura, porque ela não tem mais a vesícula biliar, que libera a bile, que quebra a gordura. Então, de modo geral, a gente tem boca composta por lábios, dente, gengiva, língua e bochechas, depois faringe, depois esôfago, depois estômago, intestino delgado dividido em duodeno, jejunum e íleo, passando para o intestino grosso, que tem na sua ponta o seco e o apêndice vermiforme, que depois faz todo o processo até chegar no cólon, passando para o reto, o canal retal e o ânus. Nesse percurso tem o auxílio da vesícula biliar e da vesícula pancreática, responsabilidades do fígado e do pâncreas. Entenderam? Como é que se organiza o nosso sistema digestório? Aham. Então, a gente vai parar aqui nessa parte, e aí na próxima aula a gente dá continuidade ainda ao sistema digestório. Tem algumas partezinhas Beleza. mais específicas para estudar, como a boca e as funções dos processos de digestão que a gente faz, mas a gente vai passar, acho que só até a aula que vem falando de digestão e já vai passando para os outros conforme as outras aulas. Fazer a chamada.